minha irmã tentou roubar meu marido rico. Quando falhou miseravelmente, ela forçou meus pais a pularem meu casamento e irem viajar. Eles desligaram os celulares, mas 2 horas depois, quando os ligaram de novo, o que viram os deixou congelados de medo. Olhando para trás agora, me pergunto se eu deveria ter previsto isso. Talvez os sinais sempre estivessem lá, mas claros escondidos na maneira como meus pais sempre trataram minha irmã mais nova. Diferente de mim, ela não era totalmente cruel comigo, mas sempre existiu uma regra não dita em nossa casa: minha irmã vinha primeiro. Ela era delicada, a que precisava de proteção, a que tinha seus erros ignorados com desculpas, enquanto eu precisava ser responsável, confiável e compreensiva. No começo, eu não sentia ressentimento. Eu amava minha irmã, protegia e ajudava ela sempre que precisava, porque achava que era assim que as famílias funcionavam. Mas eu fui ingênua. Achava que, quando realmente importasse, nos momentos mais importantes da minha vida, meus pais estariam ao meu lado. Achava que laços de sangue significavam alguma coisa. Eu estava errada. Tudo começou quando conheci James. Eu tinha 23 anos quando me apaixonei por ele. James era tudo o que eu sempre sonhei: inteligente, ambicioso e gentil. Ele trabalhou duro para construir o próprio sucesso e tinha aquela confiança natural que fazia as pessoas o admirarem sem que ele precisasse se esforçar. Nos conhecemos por meio de amigos em comum e, desde a primeira conversa, havia algo especial entre nós. Não era só amor. Era um entendimento profundo, uma sensação de lar que eu nunca tinha sentido antes. Quando James me pediu em casamento, fiquei radiante. Mal podia esperar para contar para minha família, achando que eles ficariam tão felizes quanto eu. Meus pais me parabenizaram, mas a reação deles não teve a empolgação que eu esperava. Isa, por outro lado, mal escondeu o choque. Ela olhou para o anel no meu dedo por um longo tempo antes de forçar um sorriso. Uau, disse, com a voz tensa. Isso é incrível, Eleanor. Eu deveria ter percebido naquele momento. O jeito que ela olhou para James. Não como meu noivo, mas como alguém que ela queria. Na época, ignorei. Talvez fosse só surpresa, talvez ela estivesse emocionada. Eu não sabia que, na verdade, a obsessão dela por James estava apenas começando. Depois daquele dia, o comportamento dela mudou. Aos poucos, ela começou a fazer comentários disfarçados de piadas. Tem certeza de que consegue lidar com um homem como James? Ele parece tão maduro, e você ainda é tão sonhadora. Eu ria, achando que era brincadeira. Mas então, ela começou a se vestir diferente sempre que James estava por perto. Usava roupas que normalmente não usaria, arrumava o cabelo de formas que nunca fazia antes. Ela sempre encontrava desculpas para se juntar a nós, aparecendo sem ser convidada, sempre se certificando de que James a notasse. James nunca gostou do comportamento dela. Na verdade, mal parecia perceber o que eu apreciava. Mas eu conhecia minha irmã. Sabia que ela estava testando os limites, vendo até onde poderia ir. Até que, uma noite, ela me encurralou no meu quarto, ainda com o cabelo molhado do banho, com um olhar estranho e determinado no rosto. Você deveria terminar. Falei uma risada, achando que era brincadeira. Mas ela não estava brincando. Eleanor, me escuta. O James não é o cara certo para você. Ele é muito bem-sucedido, muito sério. Ele precisa de alguém que realmente o entenda. Fiquei olhando para ela, atordoada. E você acha que essa pessoa é você? Ela nem hesitou antes de responder. Eu o amo. Era ridículo. Uma loucura. Mas, olhando nos olhos dela, percebi que ela realmente acreditava nisso. Minha própria irmã queria o meu noivo, e não tinha vergonha de dizer isso em voz alta. Passei por ela, balançando a cabeça. Você perdeu a cabeça, Isa. Mas ela não ia desistir. Nas semanas seguintes, ficou ainda mais ousada. Arranjava desculpas para ficar sozinha com James, fazia perguntas invasivas sobre nosso relacionamento, sobre o futuro, até insinuava que eu era imatura e não estava pronta para o casamento. Ela até tentava tocá-lo de forma sutil, segurando seu braço, ficando perto demais. Era nojento. Para o crédito de James, ele sempre foi firme com ela. Ignorava completamente os avanços dela, como se ela nem existisse. Uma noite, ele pegou minhas mãos e disse: Eleanor, eu só te amo. Eu vejo o que ela está fazendo, mas não importa. Porque eu só tenho olhos para você. Eu queria acreditar que aquilo era o fim. Mas Isa não era do tipo que aceitava a derrota.
Poucos dias antes do casamento, ouvi meus pais. Eles estavam sussurrando na sala de estar. Minha mãe e Isa. Me aproximei, com o coração batendo forte. Você tem certeza? A voz da minha mãe soava hesitante. Sim, mãe. Você não entende? Eu não posso deixar ela tirar tudo de mim, Isa choramingou. Não é justo. Nós não podemos simplesmente não ir ao casamento dela? Murmurou meu pai. Por que não? A voz de Isa ficou mais afiada. Se vocês realmente me amam, vão provar isso. Planejem uma viagem. Vão embora no dia do casamento. Mostrem a ela que ela não é mais importante do que eu. Senti o ar sair dos meus pulmões. Minha própria irmã estava convencendo nossos pais a me abandonarem no dia do meu casamento. Eu queria acreditar que eles não fariam isso. Queria acreditar que eles diriam a ela que estava sendo egoísta. Que a repreenderiam. Que lembrariam que esse era o meu casamento, a minha felicidade. Mas, em vez disso, ouvi minha mãe suspirar. Bem. Murmurou ela. Vamos reservar algo de última hora. Naquele momento, parada nas sombras, ouvindo minha própria família me trair, tudo mudou. Eu sempre soube que eles favoreciam Isa. Mas nunca imaginei que chegariam tão longe. Me virei antes que me vissem. Minhas mãos tremiam. Mas eu não chorei. Ainda não. Apenas caminhei até meu quarto, fechei a porta e sentei em silêncio. Essa era minha família. As pessoas que me criaram. E no dia mais importante da minha vida, eles iam virar as costas para mim. A pior parte? Eu sabia que eles nem se sentiriam culpados. Não dormi na noite antes do meu casamento. Fiquei acordada, olhando para o teto, repetindo na cabeça aquela conversa entre meus pais e Isa. Dizia a mim mesma que, talvez, só talvez, eles mudassem de ideia. Que, de manhã, perceberiam o quão cruel era me abandonar no dia mais importante da minha vida. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Quando a luz da manhã entrou pela minha janela, me forcei a sair da cama. Meu coração estava pesado. Meu vestido de noiva pendurado no canto do quarto, esperando por mim. Mas eu não sentia nenhuma empolgação. Apenas um vazio crescente. Peguei o telefone, hesitei antes de olhar as mensagens. E lá estava. Uma única mensagem da minha mãe. Elanor, decidimos fazer uma viagem. Foi de última hora, mas precisamos dessa pausa. Não poderemos ir ao casamento. Tenha um ótimo dia. Li a mensagem várias vezes, meus dedos apertando o celular. Sem desculpas. Sem arrependimento. Apenas uma mensagem casual. Como se estivessem cancelando um jantar. Como se o meu casamento não significasse nada. Como se eu não significasse nada. Meu peito doeu com a traição. Mas eu me recusei a chorar. Eu não deixaria que eles arruinassem isso para mim. James chegou cedo ao local do casamento, assim como seus pais. Eles me receberam com carinho. A mãe dele segurou minhas mãos e sorriu. Você está linda, Elanor. Disse gentilmente. Mas, por que parece tão triste? Engoli o nó na garganta e forcei um sorriso. Minha família não vem. James ficou tenso ao meu lado. Seu pai franziu a testa. Como assim? Por quê? Mal consegui dizer as palavras. Eles decidiram viajar. Uma viagem. O silêncio preencheu a sala. Eu esperava que a família de James ficasse chocada, talvez até questionasse se eu tinha feito algo errado. Mas eles não fizeram isso. Em vez disso, a mãe de James me envolveu em um abraço apertado. Então, nós somos sua família agora, sussurrou ela. Apertei a mandíbula, tentando segurar minhas emoções. Eu não queria chorar. Mas a gentileza deles quase me desmoronou. James colocou a mão nas minhas costas e se inclinou para mim. Elanor, nós não precisamos deles. Este é o nosso dia. Não vamos deixar que estraguem tudo. Então, me levantei. Coloquei meu vestido. Retoquei a maquiagem. E caminhei pelo corredor. O pai de James segurou meu braço no lugar do meu próprio pai. A cerimônia foi linda. Os convidados aplaudiram. E, apesar de tudo, encontrei felicidade no amor de James e no carinho da sua família.
Mas, mesmo sorrindo para as câmeras, dançando e rindo, uma imagem não saía da minha cabeça: meus pais e Isa, em algum lugar, curtindo uma viagem. Seus celulares desligados. Celebrando sua vitória sobre mim. Os dias seguintes ao casamento foram estranhos. Senti alívio. Mas também uma dor profunda no peito. Esperei, pelo menos, uma ligação dos meus pais. Depois que tudo passasse, talvez eles me procurassem. Mas nada veio. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpas. Nada. Isa, claro, também permaneceu em silêncio. James foi paciente comigo. Nunca me pressionou para falar sobre isso. Em vez disso, ele focou em nossa nova vida juntos. Nos mudamos para nossa casa em Chicago. E eu me joguei no trabalho. A dor não desapareceu da noite para o dia. Mas, com o tempo, ficou mais fácil aceitar. Aprendi a parar de esperar amor de pessoas que nunca o deram de verdade. Os anos passaram, e minha vida floresceu. James construiu sua empresa do zero, transformando em uma das maiores do setor de tecnologia na cidade. Eu também construí minha própria carreira, equilibrando trabalho e família. Tivemos 2 filhos, nosso filho, Ethan, e nossa filha, Lily. Eles eram a luz das nossas vidas. Cada momento com eles me lembrava o que era amor de verdade. Nunca procurei meus pais ou Isa. Se um dia se arrependeram do que fizeram, nunca demonstraram. Presumi que continuavam vivendo em seu próprio mundo, sempre priorizando Isa, como faziam antes. Até que, 15 anos depois, eles apareceram na minha porta. Eu tinha acabado de preparar o jantar quando a campainha tocou. James e as crianças estavam na sala, rindo de alguma coisa, enquanto fui atender. No momento em que abri a porta, meu coração quase parou. Lá estavam eles. Minha mãe. Meu pai. E Isa. Eles pareciam diferentes. Mais velhos, é claro. Mas não era só a idade. Meus pais sempre foram bem cuidados, vivendo confortavelmente. Mas agora eles pareciam cansados. Quase desesperados. E Isa? Ela não tinha mais aquela confiança arrogante de antes. Seu cabelo estava bagunçado. Suas roupas, simples. E a prepotência nos olhos dela, tinha desaparecido. Havia algo diferente no olhar dela. Algo vazio. Por um longo momento, ninguém disse nada. Então, minha mãe forçou um sorriso fraco. Eleanor, já faz tanto tempo. Eu não me mexi. Não os convidei para entrar. Não sabia como reagir às pessoas que me abandonaram todos aqueles anos atrás e, agora, estavam ali, na minha porta, como se nada tivesse acontecido. Meu pai pigarreou. Precisamos conversar. Cruzei os braços. Sobre o quê? O silêncio foi constrangedor, até que Isa finalmente falou. Eu preciso de um emprego. Pisquei, atordoada com a audácia dela. De todas as coisas que ela poderia ter dito. De todas as razões possíveis para terem vindo até aqui. Foi isso? Olhei além dela, para os meus pais. E vocês? Minha mãe baixou os olhos. Estamos passando dificuldades. Seu pai e eu perdemos quase todas as nossas economias. E Isa, bem, o casamento dela não deu certo. Suspirei. E o que isso tem a ver comigo? Minha mãe hesitou antes de responder. Pensamos que talvez James pudesse ajudar, oferecer um emprego para ela na empresa. Uma risada amarga escapou de mim antes que eu pudesse segurar. Então, deixa eu ver se entendi. Cruzei os braços com mais força. Vocês me abandonaram no dia do meu casamento. Me ignoraram por 15 anos. E agora, por que perderam tudo, esperam que o meu marido dê um emprego para Isa? Minha mãe estremeceu. Eleanor, nós erramos naquela época, mas você tem uma vida boa agora. Não pode simplesmente deixar o passado para trás? O passado. Como se fosse uma coisa pequena. Algo esquecível. Olhei para trás, para James, que agora estava de pé ao meu lado. Seus braços cruzados. Sua expressão, indecifrável. E eu sabia. O que ele estava pensando? Olhei de volta para minha família. As pessoas que me machucaram tão profundamente, agora paradas diante de mim, esperando minha ajuda. Pela primeira vez em anos, eu sorri para eles. Não. Dei um passo para trás e fechei a porta na cara deles.
Fiquei ali por um momento, minha mão ainda descansando na maçaneta, meu coração batendo forte no peito. A audácia disso tudo. Depois de 15 anos de silêncio. 15 anos fingindo que eu não existia. Eles realmente acharam que podiam simplesmente aparecer na minha porta, pedir um favor e serem bem-vindos de volta à minha vida? Como se nada tivesse acontecido. Me virei e vi James me observando. Ele não disse nada a princípio. Apenas estudou meu rosto, esperando minha reação. Soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. Você pode acreditar nisso? Murmurei, balançando a cabeça. James sorriu de leve, sua voz calma como sempre. Ah, eu acredito. Você esperava por isso? Ele deu de ombros. Pessoas como ele sempre voltam. Não porque se arrependem do que fizeram. Não porque sentem sua falta. Mas porque precisam de algo. Suspirei, esfregando as têmporas. Eu simplesmente não consigo acreditar. Isa, depois de tudo, ela ainda acha que pode tirar coisas de mim. Soltei uma risada sem humor. Primeiro, ela tentou tirar você. Depois, meu casamento. Minha família ficou do lado dela. E agora? James arqueou uma sobrancelha. Agora, ela quer que eu lhe dê um emprego. Assenti. Exatamente. James se aproximou, apoiando a mão nas minhas costas. Mas ela não vai conseguir nada de você, Eleanor. Porque você não é mais aquela pessoa. Você não deve nada a eles. Balancei a cabeça, tentando deixar suas palavras entrarem. Mas havia uma raiva persistente dentro de mim, uma frustração que não se acalmava. Eu achava que tinha seguido em frente. Construí uma boa vida, uma família feliz. Mas vê-los novamente, ouvir suas vozes, observar seus rostos na minha porta, com aquela expressão de quem achava que tinha direito a algo. Tudo isso me fez lembrar da dor que me causaram. E eu percebi que ainda não tinha terminado com eles. Na manhã seguinte, eu já esperava que tentassem de novo. A campainha tocou. Desta vez, não hesitei. Abri a porta e vi os mesmos 3 rostos. Mas agora, eles pareciam mais desesperados. Eleanor, por favor, minha mãe começou, sua voz mais suave, quase implorando, só nos deixe conversar. Cruzei os braços. Conversar sobre o quê? Sobre como vocês escolheram viajar em vez de ir ao meu casamento? Sobre como me abandonaram sem pensar 2 vezes? Ou talvez sobre como agora esperam que eu resolva seus problemas, depois de todos esses anos? Meu pai se mexeu, desconfortável. Nós cometemos um erro, Eleanor. Não deveríamos ter feito aquilo, mas foi uma situação difícil. A Isa precisava de nós. Soltei uma risada irônica. Ah, claro. E eu não. Isa finalmente abriu a boca. Seu tom estava afiado. Você tá agindo como se fosse uma vítima. Você teve sua vida perfeita. Não é? Você se casou com um homem rico, teve filhos, viveu feliz para sempre. Enquanto isso, eu fiquei sem nada. Eu ri. Um som frio, sem humor. Nada? Você teve tudo entregue de bandeja. Nossos pais sempre sacrificaram tudo por você. Sempre te mimaram. Sempre colocaram você em primeiro lugar e me deixaram de lado de todas as formas possíveis. Eu inclinei a cabeça, olhando para ela. E ainda assim, você perdeu tudo. Me pergunto por quê. O rosto de Isa ficou vermelho. Eu só cometi alguns erros. Erros que você repetiu, né? É assim que você chama? Isa ficou tensa. E o seu marido rico? O que aconteceu com ele? Ela estremeceu. Eu sabia que tinha tocado em um ponto fraco. Antes de abrir a porta para eles ontem à noite, fiz questão de pesquisar. Sim, Isa tinha se casado com um homem rico. Mas o casamento acabou em um divórcio feio. Nos papéis, estava escrito diferenças irreconciliáveis, mas eu sabia o que aquilo queria dizer. Isa fez o que sempre fez. Manipulou. Mentiu. Passou dos limites. E, pela primeira vez, alguém viu através dela e a deixou sem nada. Ela não respondeu. Então, continuei. E vocês, mãe, pai? Para onde foi todo o dinheiro? Meu pai pigarreou, desconfortável. Nós ajudamos a Isa quando ela precisou, mas não imaginávamos que as coisas fossem acabar desse jeito. Soltei um suspiro longo.
Entendi. Vocês gastaram toda a poupança ajudando a Isa. Ela se divorciou e perdeu tudo. E agora esperam que eu e o James resolvamos isso? Os olhos da minha mãe brilharam com lágrimas que ela tentava segurar. Nós ainda somos seus pais, Eleanor. Senti uma pontada no peito com aquelas palavras. Pais. Os mesmos pais que me abandonaram. Os mesmos pais que deixaram Isa manipulá-los como marionetes. Agora que não tinham mais para onde ir, de repente se lembraram que tinham outra filha. Balancei a cabeça. Não. Vocês deixaram de ser meus pais no dia em que escolheram ela em vez de mim. Os lábios de Isa se apertaram em uma linha fina. Você acha que é melhor do que nós só porque agora é rica? Encontrei seu olhar, firme. Não, Isa. Eu acho que sou melhor do que você porque conquistei tudo que tenho com meu próprio esforço. Eu construí essa vida sem pisar em ninguém, sem manipular, sem enganar. E com certeza não vou jogar fora tudo que consegui por pessoas que nunca estiveram ao meu lado. Isa abriu a boca para responder, mas desistiu. Ela não estava acostumada a ouvir um não. Não estava acostumada a ouvir a verdade dita assim, sem rodeios. Meu pai suspirou pesado. Então é isso? Você vai simplesmente nos rejeitar? Balancei a cabeça. Exatamente. James deu um passo à frente, ficando ao meu lado. Sua presença era firme, inabalável. Essa conversa acabou. Eleanor tomou sua decisão, e eu a apoio completamente. Por favor, não voltem. O rosto da minha mãe se contorceu de dor. Por favor, Eleanor, não faça isso. Encontrei seu olhar e, pela primeira vez na vida, não senti nada por ela. Nenhum desejo de aprovação. Nenhuma tristeza. Nenhum arrependimento. Apenas clareza. Você fez isso, mãe. Não eu. E com isso, fechei a porta na cara deles. Pela segunda vez. Fiquei ali por alguns segundos, ouvindo o silêncio do outro lado. Na minha mente, imaginei meus pais trocando olhares desamparados. E Isa, fervendo de raiva. Talvez até estivessem tentando inventar outra maneira de me manipular para conseguir o que queriam. Mas eu sabia que, dessa vez, eles não tinham mais nada. Eu havia tirado sua última esperança, sua última tábua de salvação. E eu não me senti mal por isso. Nem um pouco. James se aproximou, apoiando a mão na base das minhas costas. Você está bem? Perguntou suavemente. Me virei para ele, observando o homem que esteve ao meu lado durante tudo. O homem que minha irmã tentou roubar, que meus pais rejeitaram, tratando-o apenas como um bilhete para uma vida melhor. Mas, para mim, ele sempre foi muito mais do que isso. Ele foi minha âncora. Meu maior amor. Minha família escolhida. Estou bem, respondi. E, pela primeira vez em anos, eu realmente quis dizer isso. Nós caminhamos de volta para a sala, onde Ita e Lily estavam sentados no sofá, seus olhos cheios de curiosidade. Eles tinham observado tudo do canto, apesar de eu ter dito para não fazerem isso. Lily, com apenas 10 anos, franziu a testa. Mãe, quem eram aquelas pessoas? Hesitei, sem saber como explicar de um jeito que eles entendessem. Mas, antes que eu pudesse responder, Ethan, com 14 anos e muito mais perceptivo do que sua idade sugeria, disse. Era sua família, não era? Olhei para meu filho. O menino que herdou a inteligência afiada de James e sua força silenciosa. Sim, admiti. Eram eles. Lily inclinou a cabeça. Por que você fechou a porta para eles? Suspirei e me sentei ao lado deles. Porque, às vezes, Lily, as pessoas que deveriam te amar nem sempre te tratam bem. Quando alguém não te trata bem, você precisa aprender a ir embora. Lily franziu a testa, refletindo sobre minhas palavras. Mas eles são sua família. Sorri tristemente. Família não é só sangue. Família é quem fica ao seu lado, quem te ama de verdade, quem está lá quando você precisa. Os pais do James são muito mais minha família do que as pessoas que você acabou de ver lá fora. Ita assentiu, entendendo mais rápido do que a irmã. Então eles só voltaram porque precisavam de alguma coisa. Assenti. Exatamente. James sentou-se ao meu lado e passou um braço pelos meus ombros. E sua mãe fez a escolha certa. Lily pensou por um instante, por fim, assentiu, como se tivesse feito as pazes com a resposta.
Ethan apenas pareceu aliviado, como se tivesse temido que eu cedesse. Eu poderia tê-los deixado voltar. Mas eu não fiz. E essa foi a última vez que os vi. Eles não voltaram depois disso. Talvez tenham percebido que não havia mais nada que pudessem tirar de mim. Talvez o orgulho de Isa não a deixasse implorar de novo. De qualquer forma, desapareceram tão rápido quanto reapareceram. Alguns meses depois, ouvi de um velho conhecido da família que meus pais se mudaram para um apartamento menor, lutando para sobreviver. Eles haviam gasto todas as economias da aposentadoria tentando sustentar Isa e, agora que ela não tinha mais nada, eles também não tinham. E Isa? Ela pulava de um emprego de curta duração para outro, incapaz de manter algo estável. Seu nome virou motivo de piada em alguns círculos sociais. As pessoas sussurravam sobre ela. Como ela passou de tentar se casar com um homem rico a implorar por migalhas. Houve um tempo em que ouvir isso teria me feito sentir vingada. Teria me dado uma satisfação distorcida. Mas agora eu só me sentia indiferente. Eles estavam apenas colhendo o que plantaram. Eu tinha minha própria vida para viver. Tinha um marido que me amava, filhos que me traziam uma alegria infinita, uma carreira que eu construí com minhas próprias mãos. Eu não precisava de vingança. A queda deles era inevitável. E eu aprendi que a verdadeira vingança não era vê-los sofrer. Era viver minha vida, sem eles. Os anos passaram, e a amargura desapareceu, dando lugar a outra coisa. Paz. A paz que eu nunca tive crescendo naquela casa, onde sempre fui deixada de lado por causa de Isa. A paz que vinha de saber que eu havia me libertado do ciclo. Que eu havia construído uma família onde ninguém jamais se sentiria indesejado ou sem amor. Um dia, enquanto Ethan se preparava para ir para a faculdade, ele se sentou ao meu lado e perguntou: Mãe, você ainda pensa neles? Refleti sobre a pergunta por um momento antes de responder. Não realmente admiti. Às vezes, talvez. Mas não do jeito que você imagina. Eu não sinto falta deles. Não queria que as coisas tivessem sido diferentes. Às vezes, só me pergunto se eles alguma vez se arrependeram. Ethan sorriu. Duvido. Eu ri também. Então, ele me olhou sério. Mas você está feliz, né? Passei a mão pelo cabelo dele, como fazia quando ele era pequeno, e sorri. Mais do que eu jamais imaginei que poderia estar. E, pela primeira vez na minha vida, eu estava completamente livre.